Pronto, gente. Então, agora, boa tarde, para alguns já é boa noite, né? É um prazer imenso estar aqui mais uma semana. Semana passada vocês estiveram com o professor Carlos, não foi? E ele deve ter tirado todas as dúvidas de como pesquisar as linhas de pesquisas, como pesquisar o currículo Lattes do orientador. Foi verdade isso? Valeu a pena a semana passada? Quem esteve aqui? Ótimo. Então, beleza, então próxima semana nós também teremos uma outra formação, que vai ser muito bacana, então não percam, tá? Então vocês já estão acompanhando que semana sim, uma semana é comigo, a outra semana é com um formador, certo? Uma semana que é uma aula sobre o projeto de pesquisa e uma outra semana é uma formação sobre algo ligado à seleção de mestrado e de doutorado, ok? Pessoal, e aí, eu vou apresentar logo aqui a tela, tá? Se preparem, eu espero que ninguém saia cedo, me acompanhe até o final, tá? Vou começar a apresentar. Prontinho. Quem é novato, que eu acho que tem um pessoal aqui do município, tem alguns professores do município de Alcântara, salvo engano, não sei se é Alcântara ou é de Viçosa, mas foi o Matheus que passou o link para vocês, uma formação que ele ministrou. O Matheus, que é meu orientando do mestrado. E também tem muita gente que me viu aqui, e esse é o primeiro momento que eu posso ter aqui com vocês, lá no Eduque Day. Pronto, vocês estão comigo porque deu uma estabilizada. Meruoca, pronto. Vocês conseguem me ouvir, Jéssica, ok? Ficou instável aqui para mim. Pronto, obrigado, Dalina. Então, tem o pessoal aqui de Meruoca, né? E tem o pessoal que participou da minha palestra lá no Eduque Day, ali no Crajubá. Sejam muito bem-vindos, certo? Eu até pensei em, na quinta-feira passada, dar um alôzinho aqui para vocês, mas eu não queria atrapalhar o Carlos. Pronto, tem muita gente de Barbalha, Crato, Juazeiro, um prazer imenso ter vocês aqui, de coração, tá? E sem falar que eu vi alguns alunos lá também, né? Turminha, hoje a gente vai falar da justificativa de um projeto de pesquisa, certo? Mas eu sempre faço um resumo das aulas anteriores e eu também vou introduzir a temática da justificativa. Hoje nós vamos ter 3 momentos. O primeiro vai ser esse mais teórico. O segundo vai ser para eu passar insights, escrevendo no documento Google para vocês as etapas da criação mesmo de um projeto. E o terceiro momento eu vou analisar um projeto ao vivo, ok? Beleza, turminha. Então, vamos lá. Bem, eu sempre passo esse slide porque ele é muito importante. Quem não me seguir ou seguir o Som Impossível, sigam, tá certo? Sigam também o APA-EVE, que é um projeto muito bacana de estilos e perfis de aprendizagem. E a SL Editora, que é por ela que nós publicamos o e-book aqui do nosso projeto. Quem quiser conversar comigo, em geral, eu não entro no grupo, né? Mas quem quiser falar comigo e não tem meu WhatsApp, pode falar pelo e-mail. Aí Dalina falou comigo esses dias pelo e-mail e eu recebi, certo? Tem gente que acha que eu não recebo e não vejo, mas eu vejo e recebo. Turma, e aí tem algumas orientações, principalmente para os novatos, mas quem não for novato também, se esqueceu, vamos lembrar. O projeto inicia quando vocês decidem escrever. Se alguém aqui ainda não colocou a mão na massa, o projeto ainda não começou, certo? Eu sempre brinco, em turmas passadas, eu falava isso de uma forma mais séria, e eu percebi que algumas pessoas não gostavam, né? Mas é para tirar você da zona de conforto mesmo, quando eu falo isso. Isso daqui pode até ser terapêutico, mas não é terapia. Não é só para vir e ficar ouvindo. Tem que vir, ouvir, escrever, começar a colocar a ideia no papel. Se vocês precisarem faltar, apenas falte. Não precisa avisar no grupo, para não dar aquele efeito social que um vai motivando o outro a faltar, às vezes por um problema, ou porque não está tão bem naquele dia, certo? Então, se for para colocar algo no grupo, gente, coloquem algo positivo, por favor. Às vezes a gente não sabe como é que estão... Nós temos ali um grupo com mais de 600 pessoas, nós não sabemos como é que está
o mindset, o coração de cada professor ali. Aqui eu faço uma observação que ele é muito importante e pertinente, tá? Com o comentário que eu estou fazendo. Eu fiz uma publicação esses dias faz um certo tempo até. Era uma frase, eu acho que alguns de vocês leram, que falava o seguinte, que este ano está tendo uma preocupação correta, né, com os alunos do 9º ano que vão tentar o SAEB. Excelente, e eficaz, e é necessário. Por que esses alunos passaram por uma transição também ali no período pandêmico? Aí eu fui e coloquei para fechar, né? Poxa, mas quais foram as políticas públicas de saúde mental, emocional, que foram direcionadas para os professores? Eu joguei essa reflexão lá no Instagram. Gente, pasmem, essa humilde publicação já tem mais de 1.300, eu acho, 1.300 curtidas, mais de 40 mil visualizações, mais de 100, eu acho que 300 compartilhamentos. E foi uma publicação, assim, super ingênua que eu fiz, mas eu vou falar algo para vocês. Se isso aconteceu, é porque nossa classe de professores está doente, certo? E eu estou falando de saúde mental mesmo. Claro que eu estou falando assim de um corpo geral. A gente precisa se preocupar com o professor, certo? A gente precisa se preocupar. Passamos por um período pandêmico que a educação não teve nem tempo de pensar como é que nós estamos, certo? Como é que tá a vida de quem trabalha conosco? Às vezes a pessoa está super feliz e tal, mas por dentro, como é que ela se sente lá naquele ambiente de trabalho? Ou aquela pessoa mais introspectiva, que não consegue expor o que é que está passando. Nos grupos de WhatsApp, isso não é diferente. Então, se a gente desmotivar lá no grupo, hoje, infelizmente, eu não vou faltar, umas 50 pessoas tomam a liberdade de ter a coragem de não faltar, ou de faltar também, porque elas vão ver, nossa, a Cláudia faltou, a Ana Paula também, eu estou tão aperreado aqui, eu vou faltar hoje, vou participar e vou assistir a gravação, certo? Então, se precisar faltar, apenas falte, mas não precisa avisar, tá certo? Se for para avisar, avise. Já estou chegando, hoje eu vou participar, certo? Lembrem-se de que é um projeto com propósito a várias mãos, e muitos colaboradores não recebem nada pela doação de tempo e de conhecimento, tá certo? Por que eu falo isso? Porque aqui e acolá a gente recebe alguma frase, algum comentário desconfortável, certo? E não corrigiram meu projeto, não sei quem, não me respondem, então, tá bom, vamos ter um pouquinho de paciência, ok? Ótimo. Turminha, eu sempre falo isso, menos é mais. Nós vamos ser muito específicos aqui, muito diretos. O projeto de pesquisa, eu já falei diversas vezes e vou falar novamente. Aqui eu trabalho a elaboração de um projeto de pesquisa completo, mas não obrigatoriamente todos esses itens estarão no projeto de pesquisa da universidade que você vai tentar a seleção, ok? Nem todos os itens e não obrigatoriamente com essa nomenclatura, mas aqui é o geral que vocês vão aprender, é o resumo, a introdução, dentro da introdução tem justificativa, delimitação do problema, problemática, pergunta de pesquisa objetiva. Tem um referencial teórico, que é a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas. Tá, eu vou pular algumas coisas aqui, que vou fazer um resumo do que a gente já viu. Nós já vimos o que é o problema, a gente viu o que é o resumo em aulas anteriores. O problema, gente, não obrigatoriamente é algo ruim, é algo que se quer pesquisar. É algo que se quer pesquisar. E ao final do problema, que você expõe por meio da problemática, ele é formulado por meio de uma pergunta. O problema, o que é que ele precisa ser? Vocês lembram? Além de ser formulado por uma pergunta. Ele tem que ser delimitado temporalmente, geograficamente. Tem que ser claro o problema, tem que ser preciso, tem que ser relacionado a evidências que já foram feitas experimentações. Factível. Em geral, pessoal, quando eu recebo o primeiro texto de vocês, eu recebo problemas nada factíveis, porque, na sua grande maioria, é algo muito geral. Vocês querem resolver o problema do mundo.
E não, a gente vai resolver, às vezes, um problema minúsculo. E tem que ser ético. Não é interessante não envolver questões políticas, certo? Questões que envolvem temáticas que possam também estabelecer um parâmetro nada ético, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Daniel, mas eu vou tentar políticas públicas. Eu vou ter que adentrar, vou ter que me aprofundar em algumas questões políticas, como a bipolaridade política hoje mundial. Ah, tudo bem. Então depende também do programa que você for tentar, né? Gente, de novo, se eu vivencio, eu escrevo, se eu escrevo, eu publico. Ah, Daniel, eu vivenciei aqui uma experiência, quis aplicar uma proposta metodológica diferenciada para os meus alunos. O que é que eu posso fazer depois disso? Você vivenciou, então você vai escrever como foi a experiência e vai tentar publicar. Aqui não é diferente. No nosso caso, a gente vivencia essas aulas, as formações, e começa a escrever. E depois vocês começarem a escrever, aí sim a gente vai submeter o projeto de pesquisa, certo? A um edital, a um certame. Turminha, aí eu falei também do título de um projeto de pesquisa. A gente pode até, se vocês tiverem fácil aí, colocar aqui no grupo, possíveis títulos, mas eu coloquei assim no slide, ó. O título do projeto de pesquisa, o que é que pode ter no título? Pode fazer referência direta ao assunto abordado, ou ser metafórico e ter um subtítulo que explique a pesquisa do trabalho. Ele pode ter o que é a pesquisa, quem são os sujeitos, onde vai ser realizado. Ele pode, no título do projeto, pode ter teorias que vão ser desenvolvidas. Ah, eu quero trabalhar metodologias ativas. Ah, eu quero trabalhar, por exemplo, a política das relações étnico-raciais, como teoria. Ah, eu quero trabalhar a proposta sequência FEDAT. Então, coloca lá no título, se fizer sentido. A metodologia, vocês podem colocar um estudo de caso, uma revisão sistemática de literatura. Daniel, então posso colocar tudo? Pode, mas tem que ser coerente, tem que ser, sabe, tem que ser tudo muito fechadinho lá no título do projeto. O título e o resumo nós fazemos no final, tá bom, gente? Apenas no final. O que mais que o título ele precisa? Cadê? Ah, olha, lá é pode, aqui é deve. Lá é pode, aqui é deve. Deve ter relevância, concisão e simplicidade. Tem que ser um título simples. Por quê? Porque quando eu leio o título, eu já quero ter uma ideia concreta do que vai ser o projeto. Se vocês participarem de um certame, gente, e colocarem um título relevante, conciso e simples, a banca não vai ter trabalho. E nosso objetivo é esse, é de fazer com que a banca não tenha trabalho em interpretar os escritos sobre a nossa pesquisa. O título ele tem que ser simples, conciso, curto, claro e impactante. Curto, Daniel, vejo títulos de três linhas. Pode ter? Pode. Não é algo tão positivo, tá certo? Porque senão é muita informação. Gente, eu lido, às vezes, num certame com 30 projetos. E quando o título ele é simples, ele é claro, ele é impactante, o título fica até na minha cabeça durante vários dias, porque impacta. O título não é o tema, tá bom, gente? O título, ele vai ficar ali na primeira página, na capa. O tema é a temática como um todo que envolve o seu projeto de pesquisa. Pessoal, dúvidas aqui? Eu estou passando um pouco mais rápido, porque é só uma revisão, tá? Mas podem perguntar. Se alguém tiver algum título e quiser colocar aqui no chat, não? Ou quiser falar, tá bom? Não, ninguém quer nada. Tá bom, ninguém quer nada, né? Então vou continuar. Pessoal, justificativa. A grande pergunta, Isabela, Ana, Cláudia, que tem que ser feita é essa. Por que fazer essa pesquisa?
por que fazer essa pesquisa, Manoel? Aí vem outras subperguntas que você tem que se fazer. Por que você escolheu essa temática? Qual é a razão para que, dentre tantos outros temas, você tenha escolhido ele? A sua pesquisa pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema? Quais são os benefícios que a sua pesquisa traz ao assunto? Quais são as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema e de ordem prática? Eu vou resumir esses 4 pontos. A relevância, a justificativa do seu projeto, ela deve ser delineada em 2 suportes, em 2 sustentáculos. Quais são? O sustentáculo acadêmico profissional e o sustentáculo teórico. Qual é o acadêmico profissional? Você vai justificar que sua trajetória acadêmico-profissional é coerente com o que você quer realizar. Daniel, acabei de terminar a graduação. Acabei. Não estou nem ministrando aula ainda, mas eu quero fazer uma formação de professores, porque quando eu via um formador no meu município, eu achava aquilo lindo. Gente, não é coerente. Não se justifica realizar uma formação de professores com a justificativa de que você tinha um sonho, se você não tiver uma trajetória. Ah, eu sou coordenador. Ah, eu trabalho com formação há anos. Ah, eu fiz uma especialização na área de formação de professores. Ótimo. Então, você tem uma justificativa teórica, acadêmico profissional. Esse é o primeiro, basilar isso daí. E o segundo é justificativa teórica. O que é que os principais teóricos que você vai trabalhar, por que que eles justificam ser importante realizar essa pesquisa? O que é que eles falam? E aí eu já dou um insight. Na justificativa, você já vai trazer elementos teóricos sobre a importância dessa pesquisa, certo? Nilmara, você levantou a mão? Nilmar Oliveira de Santana de Medeiros. Levantou a mão? Não levantou? Então vou passar para Flávia. Flávia. Eu queria só que o professor relembrasse a pessoa verbal da escrita na justificativa. A primeira, por favor. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas já vou responder a você, tá? Para fortalecer. Certo. Flávia, tudo que a gente vai fazer aqui, eu falei nas 2 primeiras aulas, tudo é relacionado com o que o seu futuro orientador faz. Tem orientador, Flávia, que ele diz o seguinte, na escrita dele é toda em primeira pessoa. Tem outro orientador que fala, que aí já é minha linha acadêmica, que toda a escrita tem que ser na terceira pessoa do singular. Certo? A grande questão é, você não pode, no mesmo texto, ter primeira pessoa e terceira pessoa alternando. Às vezes alternam até no mesmo parágrafo. Não pode. Isso fica visível. Isso não é escrita acadêmica. Isso não é... Tudo bem? Respondi? Mas tem uma observação também, Flávia. Sim, sim. Cuidado. Quando você for falar da sua trajetória acadêmico-profissional. Por quê? Eu já vi casos em que uma candidata colocou assim, a justificativa, e é importante vocês usarem o termo justificativa, a justificativa acadêmico-profissional desta candidata eram três candidatos só, e tinha uma candidata, e era ela. E aí a banca entendeu que ela se utilizou de um meio para se identificar. E, no primeiro momento, foi o que aconteceu, ela foi reprovada no projeto. No que ela foi reprovada, claro que cabe recurso, né? E aí ela voltou para, depois de todo, né, o mal-estar, ela voltou para o certame. Então, tem que ter cuidado na hora dessa escrita.
certo? Tem que ter cuidado. Abdoral. Boa noite. Como o senhor falou, na questão da minha dissertação, agora que eu já estou na parte da qualificação com a minha orientadora, o primeiro capítulo a gente fez mesmo em primeira pessoa, porque a gente utiliza a história da educação matemática e a base que a gente utiliza é a história cultural. E aí ela delimitou que no primeiro capítulo fosse feito em primeira pessoa, só que o restante tudo em terceira pessoa, como o senhor mencionou. Gente, o Abdoral falou um caso, mas ele já está lá dentro, entenderam? Não é, Abdoral? Você já é mestrando. Sim, professor. Graças a Deus, ao senhor, aos meus colegas do curso. Então, lá, ele vai obedecer o que a orientadora falar e ponto final, certo? Do lado de fora, a gente tem que investigar como é que o orientador, a orientadora escreve. Realmente tem que investigar, tá bom? Eu já vi também casos, Abdoral, numa banca, que um professor da banca tirou pontos de um candidato porque ficou alternando as pessoas. Acredita? Sim. Hoje eu fui para uma defesa agora à tarde, terminou 5 horas, e aí na defesa, uma das pessoas que estava na banca pautou muito, porque aqui e acolá a pessoa se perdia na pessoa com a qual se inscrevia. É interessante, eu participo de muitas bancas, né? E banca tanto de mestrado e doutorado, como banca de seleção, de mestrado e doutorado. E tem alguns colegas que quando eu leio um texto na banca, eu já sei o que é que o meu colega vai falar, porque eu já conheço as características dele, né, acadêmicas, claro. Ok, respondi, né, essa pergunta, então vamos para o próximo slide, ainda sobre a justificativa. Dentro, gente, dessa justificativa teórica e da acadêmico-profissional, você tem que focar em uma justificativa que mostre que a sua temática, o que você quer trabalhar, é atual, é inovadora, tem interesse, é relevante e traz uma contribuição. Como é que você vai saber que essa temática que você está trabalhando, gente, tem todas essas características? É simples, investigando o que o seu orientador trabalha, o que o seu orientador, o seu futuro orientador pesquisa. Essa é a melhor maneira, participando de um grupo de pesquisa. Eu não consigo participar do grupo de pesquisa dele, então o que é que você vai fazer? Investigar o currículo Lattes, assistir a aula, a formação da semana passada sobre investigar o currículo Lattes do orientador. Tudo bem? Pessoal, perguntas, dúvidas sobre essa justificativa? Não? Ok. Então, vou passar aqui. Pessoal, aí eu encerro essa primeira parte teórica com essa frase. Há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que você sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, resiste à ignorância. Tá bom? Por que é que eu falo isso? Olha, gente, quando você entra, quem tiver aqui depois de 10 anos, eu recebi uma mensagem ontem de um professor, eu estou há mais de 10 anos fora da sala de aula, eu não vou conseguir participar, eu não vou conseguir acompanhar, e eu ouço muito isso. Olha, quando a gente entra aqui no mundo da pesquisa, nós verdadeiramente nos transformamos em pessoas mais humildes, porque a gente percebe o quanto nós precisamos aprender diariamente, gente. É um universo, assim, sabe, gigantesco e encantador. Mas aquele que crê, que já sabe, então, com certeza esse não vai se dar bem aqui no mundo da pesquisa, porque ele vai trabalhar com a ignorância, certo? Aqui não, aqui a gente trabalha com humildade. Professor, tem orientadores que são assim e tal, é característica do ser humano, mas todos nós, pesquisadores, estamos sempre dispostos a aprender, certinho? Pessoal, vou mudar aqui o slide. Eu quero aqui, vou voltar para a gente ver aqui alguns títulos. A Nilmara levantou a mão novamente. Consegue falar agora, Nilmara? O microfone está desligado. Gente, eu vou voltar só aqui no chat
o Tiziano colocou um título. A utilização de jogos digitais no ensino de física, 2 pontos, o subtítulo. Uma abordagem de metodologias ativas no ensino de alunos surdos. Tiziano, olha, vamos melhorar? Você colocou a utilização de jogos digitais no ensino de física, certo? E lá depois tem ensino de novo. Então, bora ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Vocês estão acompanhando, né, gente? Está lá no chat. Eu vou repetir o título dele, para ficar atual, ó. Pronto. Ah, alguém fixou, né? Ótimo, obrigado. Vamos lá. Como é que a gente pode melhorar, hein? A utilização de jogos digitais no ensino de física, com abordagem de metodologias ativas no ensino de alunos surdos. Eu suponho que seja para professor, né? Porque você trabalha no ensino, né? Uma abordagem de metodologias ativas. Uma abordagem eu acho que eu colocaria assim, ó, Tiziano. Mas é muita, pode ser até imprudência minha, tá, gente? Eu não sei como é que está o projeto dele. Talvez, lendo o projeto dele, eu mudaria ainda mais o título, mas eu colocaria assim, ó. A utilização de jogos digitais no ensino de física sob a perspectiva de metodologias ativas aplicadas a alunos surdos. Pode ser assim? O que vocês acham? O que vocês me dizem? A utilização de jogos digitais no ensino de física sob a perspectiva de metodologias ativas aplicadas a alunos surdos. Certo. Há uma observação também, gente, a título de informação também, tá? Quando vocês forem falar metodologias ativas, hoje tem muitas metodologias ativas, então eu suponho que o Tiziano vai trabalhar com mais de uma, certo? Se ele não for trabalhar com mais de uma, talvez fosse legal ele colocar a metodologia ativa que ele vai trabalhar. Sob a perspectiva do PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas, em equipes, em projetos, aplicados a alunos surdos, ok? A Daniele está falando aqui, ó. Efeito estufa no ensino de ciências. Investigação e aprendizagem para a formação cidadã. Tá, beleza, ó. Dani, tem uma coisa aqui. Você colocou ensino e depois colocou aprendizagem. Vai ser para professor ou vai ser para aluno o seu projeto? Vai ser direcionado para quem? Porque está ambíguo aí. Efeito estufa no ensino de ciências. Então, seria a investigação sobre o efeito estufa pelo professor. Aí, 2 pontos. Investigação e aprendizagem para a formação cidadã. Será que é usar o efeito estufa nas ciências para que provoque investigação e a aprendizagem do aluno, para que eles se transformem em um cidadão? Ainda tem que mudar, tá? Isso tem que amadurecer. Deixa eu ver aqui. Vou ver se tem outro título, antes que eu passe para a próxima etapa. A Rejane colocou assim, ó. Vamos ver logo do Paulo. Os impactos do SPAES e SAEB na metodologia dos professores do Maciço Baturité. Primeira coisa, não é interessante colocar abreviação no título, certo? Não é. Pode ser, claro que é improvável, né? Mas pode ser que alguma abreviação, algum membro da banca não conheça, né? Mas, em geral, nós não colocamos, tá, gente? Os impactos do SPAES e SAEB na metodologia dos professores do Maciço Baturité. Que metodologia? E outra, vão ser todos os dados do SPAES, do SAEB, de todos os anos, tanto os que já ocorreram como anos, níveis de ensino. Rejane, o branqueamento racial da mulata Rita Baiana no romance brasileiro.
o Cortiço de Aloysio Azevedo. Tem 2 pontos, Regiane? Alguma coisa assim? O que do Cortiço de Aloysio Azevedo? Não entendi. Um recorte? Não sei. Ainda está um pouco vago o seu título. A última. Então vai lá, Regiane, pode falar. Aí só uma observação, tá, gente? Não venham defender o título, ok? Não venham defender, porque na hora a banca vai ler e vai ter a interpretação dela. Não vai ter a vozinha de vocês para explicar o título. Tudo bem? Agora, eu quero ouvir da Regiane o que ela quis com esse título, para eu poder melhorar. Vai, Regiane. Seu áudio está desligado, se você for falar. É o branqueamento racial da mulata Rita Baiana no romance brasileiro, 2 pontos. O Cortiço de Aloysio Azevedo. O que do Cortiço de Aloysio Azevedo? O livro, o romance brasileiro. Não, tudo bem. Mas qual é a ação que você quer colocar nele? Investigar o branqueamento racial de uma das personagens. A mulata Rita Baiana do romance, né? Isso. Então talvez, aí provavelmente você é da língua portuguesa e eu talvez cometa algum gafe aqui, tá bom? Mas eu vou falar, tá? Olha aqui, talvez fosse interessante o branqueamento racial da mulata Rita Baiana do romance brasileiro, o Cortiço. O Cortiço de Aloysio Azevedo. Eu não sei. Pois é, eu tenho medo de falar alguma bobagem, porque isso pode ser característico da sua área. Da minha área, literatura comparada, da UFC. Beleza, show. Então você quer na literatura comparada, né? Fala qual é a linha de pesquisa. Ou qual é o eixo? Meu eixo de pesquisa é a literatura, mito, outros saberes. É a linha de pesquisa, né? Não. Literatura, mito, outros saberes, a literatura na Grande Seca. Não é assim, Regiane. É porque lá na UFC eu tenho uma linha de pesquisa, né? Por exemplo, a LECE, a educação comparada, tem a educação currículo ensino, tem a educação comparada. Dentro da educação comparada, qual é o eixo que você vai trabalhar? Lá na LECE, por exemplo, o meu doutorado foi no eixo ensino de matemática. Lá na educação comparada, qual é o seu eixo? Você já viu o eixo que você quer trabalhar? Vixe, agora eu não me lembro. Mas é a literatura, eu não lembro. Porque isso vai fazer relação com o seu título, logo com o seu projeto, tá? Aí eu meio que estou dando um tiro no escuro aqui, porque quando você fala, por exemplo, e eu entendo, para mim, assim, é um vício de fala, mas para vocês talvez não seja. A Luneta Mágica de Joaquim Manuel de Macedo, você está entendendo? Estou entendendo. A gente sempre fala assim, né? Principalmente quem é das letras. Isso. Aí eu não sei, o branqueamento racial da mulata Rita Baiana do romance brasileiro Cortiço. Eu não sei se precisava colocar de Aloysio Azevedo, tá? Porque geralmente eles pedem para colocar o autor. Porque o Cortiço a gente não já sabe que é do Aloysio Azevedo? Mas com certeza, eu coloquei desse jeito porque fazendo pesquisa de outros artigos, outros projetos, eu vi que todo mundo coloca o nome do autor. No título. E o livro, o título do livro e o nome do autor no título. Não, eu estou falando no título dos projetos. Isso. Geralmente eles colocam. Entendi. Para mim é um pouco estranho, tá? Principalmente na educação. Porque, para mim, eu estou vendo aqui como uma teoria, talvez, o branqueamento racial. E aí, provavelmente, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica aqui? Isso. Pronto. Então, eu acho que talvez você não precisaria dos 2 pontos, né? Eu acho. Mas, assim, é muito... o branqueamento racial da mulata Rita Baiana do romance brasileiro Cortiço, de Aloysio Azevedo.
Não precisa de 2 pontos. Ficaria direto. Olha aqui como eu coloquei no chat. Certo. Dá o enter aqui. Mas, assim, de novo, eu estou fazendo algumas suposições, tá certo? Olha só, eu coloquei até entre aspas, tá? Uhum. Vamos lá, o Fábio colocou aqui. Ó, aí de novo, tá, Regiane? Isso é muito específico para mim, porque está fugindo essa identidade semântica, está fugindo do escopo aqui da educação, tá bom? Em particular. Tá certo, tá bom. Mas eu estou ajudado, tá? Sou muito humilde em dizer que essa parte eu não conheço tanto, tá? Mas eu estou acompanhando o currículo lá de um dos professores que ele trabalha nessa linha. Show. Excelente. Pronto, isso daí vai lhe dar as informações que você precisa. Tá certo. Tá bom? O Fábio, Obrigado. o Fábio está falando aqui, ontologia docente, 2 pontos. Saberes necessários para a prática docente em relação à função social da escola pública. Boa. Exatamente, ontologia docente. Tá. Será que não poderia tirar docente? Porque eu acho que poderia ser prática pedagógica, Fábio. O que é que você acha? Saberes necessários para a prática pedagógica em relação à função social da escola pública? Então, eu trouxe um recado. Não sei. Deixar escapar para ti. Pode ser? Pronto. Célio, você ligou o seu áudio. Não, só vai ter mensagem. Pronto, beleza. Show, show. Eu lembrei dela mesmo, mas eu estava meio receoso de saber se era isso que você queria, tá bom, Fábio? Mônica, pode falar. Boa noite. Professor, assim, em relação ao título, porque em alguns artigos é definida a quantidade de palavras, a quantidade máxima de palavras. Já no projeto não tem essa delimitação de quantidade de palavras para o título? Mônica, eu nunca vi nenhum projeto que cobrasse isso, tá? Inclusive, são pouquíssimos os periódicos que tratam do número de caracteres, palavras também no título. Tranquilo. Obrigada. Nada. Beleza, turminha. Então, vamos para a próxima parte. Cadê? Pronto. Todo mundo consegue ver? Me digam aí se vocês conseguem ver, por favor. Ata da reunião, professor, mas está muito pequeno. Calma. Pronto. Ok. Melhorou? Foi demais, né? Tá bom. Pronto. Projeto de pesquisa, turminha. Vamos lá. Vamos tirar alguns insights daqui? Vamos? Eu vou precisar muito da participação de vocês. Vai melhorando a cada aula, tá? E aí, a cada aula, isso daqui vai ser disponibilizado para vocês. Vamos começar aqui com um resumo, certo? Alguém ligou o áudio. Quem foi que ligou o áudio aqui? Pronto? Show. Ó, turminha, o resumo. Vamos relembrar o que é preciso ter no resumo? O resumo, ele inicia com uma contextualização. Essa contextualização envolve o quê? A problemática, mais a justificativa. Depois, o que é que vai ter? Os objetivos, professor? Só um segundo, eu desativar aqui um áudio. Pronto, objetivo, será? Isso, objetivo, ok? Depois do objetivo. Ah, e detalhe, é só o objetivo geral, tá bom, gente? Só o objetivo geral. Depois. Metodologia. Metodologia. Ó, turminha, quem respondeu metodologia provavelmente já sabe um pouco sobre metodologia da escrita, né? Só que aqui é um projeto. Geralmente, depois do objetivo, que é referencial teórico, tá bom?
Referencial teórico. Ou revisão bibliográfica, professor? Olha, eu vou falar uma coisa. A gente tem que ter cuidado, Eliane, com revisão bibliográfica, porque a revisão bibliográfica é um método de pesquisa, entendeu? Então, o mais correto é colocar referencial teórico, tá bom? Referência, tá certo. Obrigada. Nada. Referencial teórico. Depois do referencial teórico, aí sim, metodologia. Depois da metodologia, o que é que tem? Depois da metodologia. Se for um projeto que já tem algum resultado, alguma análise de resultado, professor? Pode ser. Quem está falando é o Bernardo, né? Bernardo, pode ser. Se for acadêmico, o ideal é acabar aqui, tá certo? Se for profissional, você ainda vai acrescentar. Ixi, desculpa. Você vai acrescentar o produto educacional. Produto educacional. Para mestrado. Por que, Daniel, está dando uma ênfase tão grande ao mestrado profissional? E o produto? Porque, gente, a CAPES tem cobrado muito dos programas profissionais o produto. Até ano passado, tinham vários programas profissionais que não tinha produto educacional. Ou seja, fugia do escopo, do objetivo do programa. Ok? Pronto, gente, é para escrever isso no resumo. E aí, o que é que vai ter mais? Daniel, características do resumo. Vou colocar aqui embaixo. Turminha, pergunta. Vocês lembram que eu falei que era um parágrafo único? Parágrafo único. O que mais do resumo? Espaçamento simples. O que mais? Até 250 palavras. O quê? Até 250 palavras. Anália, tem projetos que não delimita. Já tem projetos que coloca menos, tá bom? Então, vai depender do edital. Certo? Quantidade de palavras depende do edital. Uma observação, gente, ó. Nunca passar de uma lauda, tá bom? Outra observação. Não tem o quê? Citação. Tem mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Vou ver aqui no chat. Justificado. Obrigado. Vou colocar aqui. Justificado. Termina com as palavras-chave. Mais alguma coisa? O que mais? Palavras-chave. Show, gente. Aqui no resumo. Aí acabou o resumo, né? A gente vai para onde? Olha só. É desse jeitinho. Não precisa pontuar o resumo, não. A gente vai para a introdução agora. Introdução. Turminha, dentro da introdução, vai ter a delimitação do problema ou problemática, certinho? Mas aqui você pode fazer um contexto inicial, um contexto partindo. Vocês estão me acompanhando? Do geral para o particular. Daniel, como assim partindo do geral para o particular? Isso pode acontecer geograficamente,
geograficamente, como o quê? Temporalmente. Turminha, citação na introdução tem sim ou não? Citação na introdução tem ou não? A professora Eliane está falando que sim. E aí? Sim, se for... Não. Tem citação indireta, né, professor? Olha, gente, a Emanuele já está falando que não. Pessoal, depende do orientador que vocês escolheram. Tem orientadores que são diferentes da minha academia de formação, que eles não autorizam, não gostam de citação na introdução. A minha academia fala que deve ter, tá certo? Vocês vão seguir o quê? O que eu estou falando ou o que o orientador fala? O que o seu futuro orientador vai falar, tá certo? Então, vou colocar aqui essa observação. Citação depende do orientador, tá certo? Mas, se houver citação, qual é o ideal, turma? Indireta. Citação indireta, muito bem. Pessoal, na introdução, tem gráficos? Não. Preferencialmente, não. Tem tabela? Também não. Nem figuras, ok? A pessoa verbal. Terceira. Vai depender de quem? Do orientador. Do orientador, certo? Vai depender do orientador. Mas, ó, preferencialmente, manter uma única pessoa verbal. Ok? Beleza? Então, nessa introdução, eu vou fazer algo partindo do geral para o particular, para fazer um elo já, turminha, com 1.1, que vai ser a delimitação do problema, ou pode ser dado o nome de problemática, certo? Aqui, você vai delimitar o seu problema. O que é delimitar o problema, turminha? O que é que vocês acham que é delimitar o problema? O que é que vocês... Professor, eu acho que, como o senhor falou, aí pegar o problema do macro primeiro, e aí ir tentando encaixar o texto até chegar no micro, né? E aí delimitar esse problema para a próxima parte e tentar encontrar a justificativa para o projeto. Pronto. Então, a gente pode colocar assim, partir da situação que envolve, olha só o termo que eu vou colocar aqui, olha só, objeto de pesquisa. Partir da situação mais geral, que envolve o objeto de pesquisa, até onde, turminha? Até a mais específica, certo? Até a mais específica, concorrendo com as teorias... teorias que serão investigadas. Certinho? Pronto.
Daniel, mas o que é o objeto de pesquisa? Pessoal, hoje eu vou plantar essa discórdia aqui na cabeça de vocês, tá certo? Do objeto de pesquisa. Só um segundo, Renê. O objeto de pesquisa é aquilo sobre o qual é o fenômeno em que vai girar a sua pesquisa. No meu caso, eu investiguei alunos da graduação quanto uma temática lá do ensino de cálculo diferencial. Mas o que eu queria investigar em torno deles era a aprendizagem deles, no primeiro momento, certo? E depois eu percebi que o meu objeto de pesquisa, na verdade, o meu olhar era para a minha mediação, entenderam? Então, é um fenômeno isso daí. Então, se eu já compreendo mais ou menos que o que eu quero investigar está em torno do que fazer com os dados do SPAES, SAEB, para uma formação de professores, então eu quero investigar essa influência, como trabalhar esses dados para uma formação. Então, eu vou partir da situação mais geral, que envolve o objeto de pesquisa, até a mais específica. Tranquilo? Renê, pode falar. E, professor, era para saber sobre a introdução. Há uma quantidade de laudas ou de... Assim... Show, Renê. Obrigado pela pergunta. Nem tem quantidade de laudos, nem tem quantidade de parágrafos, tá certo? Pessoal, aí assim, ó, eu vou dar uma pausa aqui para um comentário. Tem diversos professores aí no meio do mundo falando de escrita de artigos, de projeto de pesquisa, de tese, de dissertação, só que tem a influência aí no mercado que cobra caro, eles merecem, eu não estou desconsiderando isso. Às vezes, alguns deles tentam fechar muito o projeto de pesquisa e acaba tolhendo um pouco a nossa criatividade. Por exemplo, eu já vi um caso em que uma professora falava, olha, introdução, 2 laudas. Objetivo, introdução com objetivo, 2 laudas. Referencial teórico, 4 laudas. Sabe, não tem, Renê. Não tem, e eu lhe digo assim com tanta tranquilidade, porque eu participo de bancas e eu não olho isso. Eu olho a tessitura do texto. Por exemplo, se eu tenho uma teoria no referencial teórico com 3 páginas e outra teoria com metade de uma página, não está legal, concorda? Em contrapartida, Renê, essa que está em metade de uma página pode ser, dependendo do que você escreveu, pode ser que fale tudo. Entende? Então, não tem, gente, cuidado com essas pegadinhas. Não tem muito modelo fechado para o que é necessário, certo? Delimitação do problema. Turminha, ó, aqui você vai falar da sua problemática. Falar de sua problemática. Olha só, envolvendo... Que legal, envolvendo os autores de seu referencial. De seu referencial teórico. O que é que acontece? Muita gente começa a colocar na introdução algo que é coerente, entenderam? Leram, por exemplo, um autor lá da formação de professor reflexivo, Schon. Eu li esse parágrafo do Schon, eu vou trazer para colocar como citação indireta aqui na introdução. Eu achei muito bacana. Mas o Schon, ele não vai fazer parte do texto de vocês, do referencial teórico. Cuidado, porque aquele parágrafo que você pegou pode ser uma falácia em relação à pesquisa do Schon como um todo. Aí você coloca que quer trabalhar, por exemplo, as avaliações, e aí o Schon traz num parágrafo, num texto dele, a reflexão em cima de informações. Aí, poxa, não é coerente isso. Então, quem está lendo vai perceber, nossa, nada a ver, ele colocou esse autor só para encher aqui a introdução. A gente percebe isso. Então, preferencialmente, na introdução, falar da problemática envolvendo os autores do referencial teórico. Ok? Pessoal, aqui nessa delimitação do problema, problemática, o que é que precisa ter ainda?
você vai falar, escrever sobre as teorias que pretende investigar. Como assim, Daniel? Você vai escrever as teorias para corroborar com o problema. Tá bom, gente? Vocês vão escrever a teoria para corroborar com o problema. Usem o termo delimitação do problema, usem o termo problemática, ou melhor, usem o termo que está no edital. Entenderam? Usem o termo que está no edital, porque quando a banca pegar o projeto, ela vai ver, tá aqui problemática. Show. Ele colocou, porque a banca estará com os critérios aqui do lado, quando for avaliar o seu projeto. Tá bom? Pessoal, dentro da delimitação do problema e problemática, deixar claro quem é o objeto de pesquisa. Tem que deixar claro. Certinho? Daniel, acabou a delimitação do problema, problemática, a gente vai para onde? Para a justificativa. A não ser que o projeto, que o edital dê uma outra orientação. E aqui na justificativa, Daniel, a gente pode usar citação? Pode, gente. Quem for usar citação, principalmente na justificativa teórica. Na justificativa teórica. Eu vou colocar aqui, 2 pontos. A justificativa acadêmico profissional e B, justificativa teórica. Pronto, aí eu vou dar uma paradinha aqui. E toda aula, gente, nós vamos revisar e vamos encher este projeto. E a cada aula vocês vão ter acesso a esse resumo, ok? Dúvidas, turminha, até agora? Dúvidas? Vânia, pode falar. Vânia, vem cá, me fala uma coisa. Você que foi aprovada agora recentemente na seleção, foi? Não, boa noite, professor. Não fui eu não, infelizmente. Foi outra Vânia, então. Pode perguntar. Eu apertei aqui na mão por engano, professor. Tá ótimo, então. Tá. Beleza. Gente, alguma pergunta? Podem fazer, tá? Tá bom, então. Então, vamos para a terceira parte. Todos esses links vão ser colocados... Todos esses links vão ser colocados lá no grupo, tá bom? Junto com os links das aulas anteriores. Certo? Já estão vendo? Sim. Sim, aparecendo. Pronto, vamos lá, turminha. De novo, aos novatos, às vezes as pessoas se assustam quando me veem avaliando aqui um projeto. Eu sou mais sério com os orientandos que estão sob a minha supervisão. Aqui eu sou mais legal, tá, gente? Mas assim, uma observação. Aqui não tem nenhum cunho negativo. Aqui eu vou usar estes projetos que vocês pedem para eu analisar apenas pedagogicamente, tá certo? Pedagogicamente. Porque é muito bonito nós que estamos começando agora, ver um projeto que tem diversas observações. O projeto que está iniciando agora é sempre dessa forma. Eu, pelo menos, eu nem gosto de abrir minha tese, para vocês terem uma ideia, porque eu sei que hoje eu mudaria muita coisa. É amadurecimento, tá certo? Vamos lá.
Turminha, aqui, ó, na UFC, é um programa de pós-graduação em avaliação de políticas públicas, é o MAP. Olha só, o investimento de políticas públicas sociais na educação, um olhar da gestão, certo? Políticas públicas sociais na educação, um olhar da gestão. Eu acho que eu tiraria esse olhar, tá? Eu tiraria e colocava alguma teoria. Eu já sei que tem gestão escolar, mas vamos ver um pouquinho mais, né? Eu tiraria também, vou colocar aqui de amarelo, eu tiraria sociais, certo? Vamos lá. Ó, Daniel, o título aí, a capa tá ok? Tá. E essa contracapa? Olha, só é para ter contracapa se o edital pedir. Só é para ter contracapa se o edital pedir. A linha de pesquisa é políticas públicas e mudanças sociais. Só é para ter sumário se o edital pedir. Deixei claro? Só é para ter sumário se o edital pedir. Então, vamos aqui. Ó, geralmente eu olho o sumário também. Todo texto que eu vou trabalhar, eu olho o sumário. Introdução, referencial teórico. Pessoal, beleza. O referencial teórico, ele deve ser dividido por teorias, tá bom? Referencial teórico pelas grandes teorias. Aqui, aparentemente, ó, psicologia na educação infantil, psicologia na educação no ensino fundamental, psicologia no ensino médio, eu acho que não são teorias, né? Então, tem que reformular essa parte aí. Talvez tudo isso seja uma teoria, a psicologia na educação, ou algo mais específico, certo? Ok? Aí vem a metodologia, recurso, ele deve ser do programa mesmo, que pede cronograma e referencial. Ok. Eu não lembro se esse mestrado ele é profissional. Alguém lembra? Se o MAP é profissional? Porque se for profissional... Não sim, é, né? Não é? Mestrado profissional em políticas públicas. Mestrado de avaliação, mestrado profissional em avaliação e políticas públicas. Certo. A Leni está falando aqui que não é. Mas beleza. Mas eu acho que sim, professor. Eu acabei de me inscrever aqui no 2025. É profissional, viu? Sim, profissional. Então, ó, aqui na metodologia tem que ter o produto educacional, tá? Beleza. Então, gente, ó, o referencial teórico aqui, já sou bem direto. Provavelmente tem que mudar tudo aí, tá? Vamos continuar. Introdução. A educação é o caminho para superar as desigualdades e comungar de um mundo mais justo e em paz. Pode tirar isso daqui, que isso daqui é senso comum, tá bom? Senso comum a gente tira. Só mudar aqui. No entanto, há situações que estão fora do controle da humanidade, como pandemias, desastres, pararã, e o que vem chamando a atenção são os problemas psicológicos e mentais que são consequências desses períodos difíceis e que desencadeiam outros percalços, inclusive na educação. As políticas distributivas apresentam um objetivo de promoção igualitária dos recursos e oportunidades que a sociedade tem direito, e desta forma o projeto tem a finalidade de apresentar a importância desse tipo de política pública e apresentar um projeto que se enquadre nessa objetividade e traga benefícios sociais a partir de uma parte que seria uma experimentação para o todo. Esse parágrafo tem que mudar tudo, porque ele está sem muita coerência, certo? Mas parece que eu entendi um pouco. As políticas distributivas, e aí ela fala que tem a finalidade. Cuidado, ó. Gente, cuidado com esse tipo de expressão aqui, ó. Porque parece objetivo. Objetivo só deve aparecer lá na parte do objetivo. Certo? Objetivo, ó,
Então, evitem essa nomenclatura, esses termos, finalidade, propósito. Há anos atrás, ou há anos somente, tem que passar por uma completa e severa revisão gramatical e das normas da BNT. Estão vendo que não tem nenhuma citação até agora, né? Eu já teria colocado uma citação no primeiro e no segundo parágrafo. Tudo bem? Há anos, a maior dificuldade que o professor tinha em sala era a indisciplina. Atualmente, existem uma série de fatores que tornam o trabalho docente e o em rede, na educação, mais desafiador. São aqueles causados pelo desgaste mental, deficiências específicas dos educandos, professores e pais sem autocontrole e dependência. Aqui tem que ter uma citação, obrigatoriamente, porque está falando, está trazendo informações muito diretas, tá? Tendo em vista que o aumento da procura por profissionais que tratam e cuidam da saúde mental superou anos anteriores, baseado em quê? Você fala isso, tem que trazer uma citação que corrobore com esse dado. Busca-se com esse projeto outro objetivo, gente, cuidado. Sinalizar a importância de introduzir o atendimento psicológico dentro das escolas, como política pública para o município de Jaguaribe, e que possa estender a mais localidades, no sentido de melhorar a qualidade de trabalho e de fornecimento de educação. Gente, então vejam só. Aparentemente, aqui vai falar um pouco sobre saúde mental mesmo, né? Vamos olhar lá no título. No título, o investimento de políticas públicas na educação, o olhar da gestão escolar. Não fala de saúde mental. Ou seja, com esse título, eu nunca ia imaginar que iria se tratar de saúde mental. Então, tem que rever o título, tá? Colocando essa grande temática teórica, né? Pronto, aí veio aqui. Objetiva-se, agora sim, parece que é objetivo, realizar um estudo acerca da importância da psicologia na educação e de como beneficiará a todos os envolvidos. Um projeto que visa introduzir o psicólogo nas escolas atuando como professor. Não. Olha só. Gente, primeira coisa, é sempre um objetivo geral com um verbo somente no infinitivo e 3 específicos. Um objetivo geral, 3 específicos. Então, aqui poderia ser: objetiva-se realizar um estudo sobre a importância da psicologia na educação e de como beneficiará. Então, é outro verbo, tudo bem, e de como beneficiará a todos os envolvidos. Quais envolvidos? Está muito vago ainda aqui. Sem falar que não teve a pergunta norteadora de pesquisa, que a gente vai falar dela na próxima aula. A pergunta norteadora de pesquisa vem logo antes do objetivo. Outra coisa, não visualizei aqui, gente, claramente a problemática, nem a justificativa, né? Aqui, teórico, acadêmico profissional e a justificativa teórica. Vamos continuar aqui. De forma que os passos a serem seguidos são realizar estudo teórico, realizar pesquisa com os indivíduos. Tudo isso daqui, é o quê? Metodologia, tá bom? Tudo isso aqui é metodologia, não é para estar aqui. Aqui deveriam vir os objetivos específicos, ok? Pessoal, até aqui, dúvidas? Dúvidas, algum comentário? Eu queria... posso? Pode. Eu queria, assim, que o professor desse um exemplo de citação, assim, nessa análise. A citação presente aí digamos aqui, da linha de pesquisa, que a pessoa está pesquisando o autor. Por exemplo, eu vou citar aqui Paulo Freire, é isso? Tá. Flávia, no seu arcabouço teórico, vai ter Paulo Freire? Um exemplo, tá? Professor, eu vou trabalhar com o modelo pedagógico que ele estruturou. Beleza. Então, aqui na introdução, você vai trazer muito já o Paulo Freire. Certo? Professor, eu quero trabalhar, na verdade, eu quero trabalhar teóricos da avaliação. Eu quero trabalhar a avaliação formativa.
utilizando Pellegrini, por exemplo. Então, você vai trazer já na introdução elementos de citação do Pellegrini, entendeu? Entendi, compreendido. O pessoal está falando aqui também uma coisa, ó. Gente, eu me perdi aqui nas mensagens, mas vou falar uma coisa. Cuidado também com as citações. Elas vêm para corroborar uma ideia que está sendo construída, tá certo? Uma ideia que está sendo construída. E sempre que houver uma citação, é para corroborar uma ideia, mas logo em seguida há um comentário sobre aquela citação também. Não é só jogar, tudo bem? Pronto, vamos voltar lá. Aqui tem um outro título, acabei de ver, ó. O investimento de políticas públicas sociais na educação. O psicólogo como mediador da escola. Tá, beleza. Mas eu ainda acho que saúde mental parece-me que é uma palavra-chave. Ela deveria vir aqui neste título, tá bom? O objetivo, ele não fala do psicólogo como mediador, né? Na escola, cadê? Vamos lá no objetivo. Objetivos é realizar um estudo acerca da importância da psicologia na educação. Então, tem que deixar isso mais específico, está muito geral. Do trabalho do psicólogo na escola, no chão da sala de aula também. Quais as contribuições para a saúde mental? Aí você tem que escolher, é do professor ou é do aluno? Ou é dos pais, ou é do núcleo gestor, porque tem muita gente envolvida aí, tem que ser específico. Objetiva-se analisar as contribuições do profissional da psicologia, das ações de intervenção dos profissionais de psicologia para professores em contexto escolar, por exemplo, gente. Entenderam? Certo? Então, tem que ser mais específico. Oi, Laércio. Boa noite, viu, seu Laércio? Eu lembro de você. Ixi, se perdeu todinho agora. Está desligado seu microfone. Deixe-me ter o prazer de ouvir sua voz. Ok, professor. Prazer meu. Tudo bem? Está acompanhando? Tranquilo. Obrigado pela sua presença. Muito o Vilemar está obrigado. falando, é interessante colocar Jaguaribe no título. Eu acho que talvez sim, Vilemar. A gente tem que fazer teste, né? É interessante colocar o sujeito. No primeiro momento, eu acho que era com o grupo gestor, já que era com a gestão, né? Tá bom? Beleza, vou passar, tá, gente? Aí ela traz aqui, o estudo bibliográfico traz uma pesquisa qualitativa acerca de teorias e pesquisa de campo, com as pessoas que vão ser afetadas. Eu acho que não é afetadas, né, mas as pessoas que vão ser um antônimo de afetadas, praticamente, mas vão ser beneficiadas com esse trabalho. E logo depois será feita uma consolidação dos resultados para que sejam apresentados e discutidos a fim de que se torne uma ação de política pública. Pessoal, aqui na metodologia, que nós ainda estamos na introdução, a metodologia tem 3 partes. Eu vou dar logo um spoiler para vocês. A primeira parte, a caracterização da pesquisa. A segunda parte, instrumentos metodológicos. E a terceira parte, a técnica de análise de dados. O estudo bibliográfico poderia ser uma caracterização, tipo de pesquisa. E a pesquisa qualitativa. Mas tem que falar quais são as teorias. Aí, já está tendo aqui uma pesquisa de campo, então já tem que estruturar melhor esse parágrafo, tá bom? Suzy, pode falar. Professor Daniel, boa noite a todos. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Nessa citação, eu sempre vejo algumas citações com número da página ou ano, e eu sempre tive dúvida por que colocam, se é necessário colocar nas citações. E outra coisa, e pelo que eu vi aí o projeto, é como se já tivesse reprovado. Então, é sempre bom passar por alguém como o senhor. A gente nunca pode enviar o projeto, vou fazer e vou mandar. Não, é bom, então, a gente pegar, assim, tipo uma mentoria, alguém que já saiba
para ter chances de competir, né, não? Suzy, primeira coisa, ali a ABNT vai depender se é uma citação direta ou indireta. Se for direta, se tem mais de 3 linhas ou não também. Ou se está dentro da frase ou fora da frase. Próxima semana, nós vamos ter uma formação sobre as normas da ABNT, combinado? Próxima semana, pronto. Então, essa é a primeira resposta. Segunda resposta, eu não sei se esse projeto vai ser reprovado, não, tá? Vou lhe falar uma coisa. Se eu pegar um projeto, mesmo ele sendo aprovado, eu também faço diversas considerações, entendeu, Suzy? Então, as considerações, o projeto pode estar perfeito, mas sempre tem algo para melhorar, tá bom? Mas você falou uma coisa importante. É, sim, imprescindível ter o olhar de outra pessoa no seu projeto, tá bom? É, sim, imprescindível. E, além disso, gente, eu coloquei um checklist do que deve ter no projeto. Eu já coloquei um modelo de projeto de pesquisa para vocês seguirem. Então, a partir de hoje, eu gostaria que os projetos que eu for avaliar, vocês tenham lido os materiais que eu encaminhei no grupo, tá bom? Porque lá tudo está separadozinho, tudo. Uma coisa que não pode mais faltar na justificativa são 2 elementos, que é a relevância acadêmico-profissional e a relevância teórica. Se não tiver, se alguém me enviar um projeto que não tenha, aí eu vou saber que você não leu minhas orientações, certinho? Vamos continuar aqui. Pronto. Sabe-se que para a implementação de uma política pública é necessário que se cumpra uma agenda que é composta por fases. Aí trouxe aqui Souza. A fim de trazer benefícios... Gente, ó, ainda trouxe uma citação direta. Não se coloca na introdução uma citação direta. Não é bom. Turminha, parece que veio explicando mais algumas coisas. Mas, ó, acabou a metodologia, o parágrafo sobre a metodologia na introdução. O próximo parágrafo é uma escrita sobre o que virá, sobre os tópicos que virão. Algo muito sucinto para situar o leitor o que vem pela frente. Vamos lá, e o que vem pela frente aqui é o referencial teórico. Referencial teórico, ó, eu mal leio, mas eu já sei que o primeiro parágrafo não tem citação, o segundo também não, e o terceiro, a psicologia dentro das escolas é um fator que vem ajudar o profissional a enxergar melhor sua função naqueles espaços, e de que forma ele, enquanto formador de pessoas, pode contribuir para desencadear um processo de desvinculação dos vícios, aceitação, envolvimento social e, consequentemente, uma aprendizagem. Beleza. Aí vai falar da psicologia na educação, ó, da psicologia na educação infantil, bem pouquinho, ó, essa psicologia na educação infantil. Então, turminha, aqui é como se fosse uma teoria só. No mestrado, é importante ter pelo menos 2 teorias. Pelo menos, tá bom? O ideal, 2 teorias. Referencial teórico é dividido por teorias. Então, tem uma introdução, teoria A, teoria B. Ok? Eu não estou vendo essa divisão aqui. Vamos passar. Metodologia. Eu já estou vendo que a letra está desconfigurada. A metodologia desta pesquisa consiste em avaliar de forma teórico-qualitativa a importância de práticas sociais que visam o atendimento psicológico e inserção desse profissional na educação, de forma a contribuir e resolver problemas existentes na comunidade escolar. Conforme Minayo, aí vai explicar pesquisa qualitativa. Excelente. Você trouxe um conceito, então tem que trazer uma citação explicando. No entanto, conforme Minayo, não está correto de acordo com as normas da ABNT, tá bom? Durante a realização do estudo, buscou-se enfatizar nessa... Olha aqui, ó, uma gafe. Eu já sei que este parágrafo aqui ele foi copiado e colado de algum local. Por quê? O tempo deveria ser no futuro. Durante a realização do estudo, será enfatizada a necessidade de os profissionais apresentarem, entenderam? Aqui está falando no passado, então tem que ter cuidado. E este parágrafo pode levar o projeto a perder. A análise do material que ocorre após a pesquisa, não, ela ocorre dentro da pesquisa. Se une a teoria e as leis que enfatizam e orientam o direito e as finalidades do investimento das políticas públicas. Essas teorias e leis não foram apresentadas no referencial teórico.
Na busca de teorias que vão de encontro ao encontro à objetividade do projeto, pretende utilizar bibliografias como Campos, Souza. Isso daqui tem que estar no referencial teórico. Para melhor desenvolvimento da pesquisa, seria importante que houvesse o diálogo com gestor de diferentes cidades. Pronto, então aqui parece-me, só aqui eu percebi que há um direcionamento para gestores. Mas cuidado, porque já está macro a pesquisa. Talvez, no máximo, o gestor de 2 escolas próximas uma da outra, ou talvez até mesmo só uma escola, né? Recursos aqui deve ser algo direcionado é algo específico do programa. O que é que tem mais aqui? Cronograma. Ok. Show. Então, vamos lá. Revisão de literatura. Revisão de literatura, primeiro mês, segundo mês. Ah, beleza. Ó, não são só 6 meses, não, viu? O mestrado são 24 meses. Então, o cronograma de vocês tem que ter 24 meses de mestrado ou 48 de doutorado. Não precisa ter orientação, certo? Revisão de literatura, ok. Leitura do material está dentro da revisão de literatura já. Coleta de dados, redação de dados, redação do trabalho. Depois da redação do trabalho, já pode ser a defesa, tá certo? Mas o que é que está faltando, Daniel, aqui? Está faltando concretização das disciplinas, certo? Que é logo no início. Está faltando a qualificação, que é pela metade do curso, geralmente. E a defesa do trabalho, ok. E tem também escrita de artigos. A escrita de artigos vai ser durante todo o período. É interessante colocar. Certinho? Pessoal, dúvidas, observações? Opa, R. Dias está falando, submissão ao comitê de ética, você não vai submeter antes, né? Claro que não. Você vai submeter só lá pela qualificação, em torno da qualificação. Mas é importante você colocar lá na metodologia, e eu vou esmiuçar isso, tá bom, R. Dias? Esmiuçar que vai ter um parágrafo falando do comitê de ética, se o seu trabalho envolver seres humanos. Ok? Não precisa, tá bom? Não precisa. Viu, R. Dias? O cronograma, não. Oneida, pode falar. Você levantou a mão? Não levantou a mão? Gente, perguntas. A Paloma está falando, é um pré-projeto? Paloma, sim. Às vezes, um programa dá o nome de pré-projeto, tá? Aí lá dentro, quando passa, se transforma num projeto, até você se qualificar. Mas é só uma questão de nomenclatura. Pergunta, gente. Não? Foi tudo ok? A revisão de literatura acompanha praticamente os 2 anos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta é agora. Ah, a Leninha está falando, mas não tem produto educacional? Opa, acende um alerta aí, viu, Leninha? A CAPES obrigou a todos os programas profissionais a terem um produto educacional, certo? Inclusive, eu sei, porque eu participo do programa do Profimate, o Profimate no Brasil está se reestruturando para que dê certo o produto educacional, porque parece que não é uma cultura de todos os polos. Deixa eu ver aqui. Daniel. Só uma observação, Anália. Só um segundinho. A Tayane está perguntando, você tem gestão de temas? Tayane, você tem que assistir às aulas passadas. Não seremos nós que daremos sugestão de temas, mas sim o seu futuro orientador, que estará numa linha de pesquisa em uma universidade que você pretende tentar a seleção. Ok? Pode falar, Anália. Não, só para reforçar aquela questão da citação, aquela regrinha que você ensinou, que é apresentar, né, citar e comentar, né, o ACC, né, que até hoje é o que me guia, né, quando eu vou fazer, eu sempre me lembro do ACC e aí dá certo. Exatamente, sempre, sempre. Você nunca vai colocar uma citação assim do nada, né? E eu vejo isso, por incrível que pareça, eu vejo. Oneida, vai conseguir falar? Se não, vou passar para a Flávia. Flávia, levantou a mão? Eu queria
saber se no cronograma necessariamente, né, precisa ser os 24 meses. Só mais uma explicação sobre o cronograma, por favor. Pronto, já tive. Flávio, precisa, tá? Os 24 meses. Mas eu vou apresentar modelos de cronograma, tá certo? Para encaixar esses 24 meses, combinado? Combinado, obrigada. A Maria de Fátima colocou aqui, na introdução você traz seus autores de forma breve, exatamente. E no desenvolvimento você explana a teoria por meio dos autores principais. Professora Kézia Cruz. Professor, eu até coloquei lá no chat, é bom para quem vai tentar o doutorado continuar a mesma pesquisa do mestrado? Ou não? Posso mudar? Enfim, tenho muita dúvida em relação a isso. Se você continuar na mesma linha de pesquisa, se continuar com o mesmo orientador, você não vai ter para onde correr. Ah, mudou o orientador. Então, provavelmente, vão mudar muitas coisas. Então, quem vai lhe guiar isso é o seu orientador. Professora Kézia, só tem um local na vida que dizem que é o ideal você manter a sua mesma dinâmica de pesquisa desde o TCC. É quando você se torna professor titular numa universidade depois de bem 50 anos, estou brincando, depois de uma determinada quantidade de anos, e é perfeito, são perfeitos alguns critérios, aí um dos critérios é, sua vida acadêmica teve coerência teórica? Pronto, só isso. Claro, qual é com os alunos que estão na minha supervisão, mas é uma característica minha. No mestrado, eles se direcionam muito para a aprendizagem. No doutorado, eles já se direcionam para o ensino, porque eles ganham amadurecimento. Mas também não é uma regra geral, certo? Então, quem vai... No entanto, de campo teórico, quem fez o mestrado comigo e vai para o doutorado comigo, vai permanecer no mesmo campo teórico, entendeu? Então, não tem uma resposta assim, fechada para você. Claro, se você continuar na sua mesma linha de pesquisa, vai lhe beneficiar, porque você já tem uma maturidade dentro daquela perspectiva teórica. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Ok, estou olhando aqui o chat. Não, ninguém quer perguntar mais nada, fazer alguma observação, nada. Daniel, bem rapidinho. E o projeto de doutorado, ele pode surgir de uma lacuna do mestrado, né? Quando, né, você já, nas conclusões, você já deixa as suas lacunas, né? As lacunas que o projeto teve, então já pode usar o doutorado para sanar alguma dessas lacunas. Pode. E isso, Anália, se você não demorar, viu, dona Anália, muito a fazer o doutorado, e aí vir outro doutorando e pegar a lacuna que você apresentou, né, Anália? Tá bom? Eu não quis dizer nada, tá certo com você? Foi só uma observação. Esse ano sai. Deixa eu ver aqui. A Aline, estão pedindo para falar sobre produto. Vai ter uma aula só sobre produto educacional. Certinho? Ver aqui. Tá. Então, desculpa. Eu acho que a Rita perguntou o que era o produto educacional, né? Rita, o produto educacional, a gente chama de produto PTT, produto técnico-tecnológico, por exemplo. É o que vai ser gerado num mestrado profissional. O que é que vai ser gerado daquele conjunto de informações? É um e-book? É, por exemplo, um conjunto, um software que vocês vão desenvolver junto com a investigação que vocês vão realizar? É um site, um produto educacional? O produto é qualquer materialidade da pesquisa de vocês, certo? E essa materialidade, o ideal é que seja aplicado no contexto escolar, no contexto de trabalho, porque hoje o mestrado e o doutorado profissional são direcionados para profissionais que querem aliar a investigação no seio do seu contexto ali educacional.
Então, para um gestor, o que é que seria um produto educacional? Pode ser um e-book, pode ser um site também, pode ser um jogo digital, pode ser um jogo de tabuleiro, depende também das normas do programa. Um programa que eu faço parte, o PPGTE, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais, só pode ser produto digital. A CAP já fala isso. Essas fichas avaliativas que a Leninha está inventando aí no mestrado dela. Então, isso tudo é um produto, é algo concreto, é algo que você vai criar junto com seus estudos investigativos. Ok? Vamos lá, mais dúvidas? Mais dúvidas, que hoje eu estou de boa aqui, né? Nem estou com pressa. Tem dias que eu saio aqui desesperadamente. Pronto, e eu hoje estou perguntando. Pode falar, Flávio. Sobre o produto, pode ser também questões avaliativas, né? Questões avaliativas, porque a minha intenção, né, é trabalhar com professores, a produção de questões, né? A elaboração de questões. Aí, o produto educacional seriam essas questões avaliativas. Flávio, você teria que sistematizar. Poderia ser um e-book com essas questões, poderia ser um livro com essas questões. Entendeu? Um caderno de questões. Um caderno de questões, certo. Beleza? A Ana Paula falando aqui, criou uma cartilha pedagógica, né? Então... A sugestão para ela pode ser uma cartilha pedagógica. Tá. Boa noite, pessoal. O meu produto educacional, eu desenvolvi uma formação com professoras, e aí eu fiz um caderno mostrando essa formação e como replicá-la, né, passo a passo da formação. Então, eu chamei até de dispositivo formativo. Show. Aí, obviamente, a Ana Paula, dentro, Flávia, da dissertação dela, tem um excerto lá, que é o produto educacional, onde ela vai falar tudo. Se eu pegar o produto educacional da Ana Paula, ele deve servir para a minha aplicação, lá com outros professores do que ela aplicou. Certo? Michela, pode falar. Professor, lembrando que no projeto a gente fala sobre o produto, não só sobre a escolha do produto, mas a gente coloca o que é o produto e por que nós escolhemos aquele produto. Normalmente a gente apresenta no meu caso, eu fiz um e-book e justifiquei por que aquele e-book. Mas quem vai para as tecnologias, tudo isso é justificado desde lá do projeto, pessoal. Na dissertação é que isso é bem desenhado, para deixar bem amarradinho a ideia do seu produto que vai estar lá no anexo. Isso. Há uma observação. Porque o produto ele vai servir para dar uma devolutiva da pesquisa que nós fizemos, então, devolutiva para a escola pública, para a educação pública do nosso trabalho. Então, você precisa justificar e dizer, né, qual o impacto que esse produto vai trazer. No caso, para a formação de professores, que foi uma das minhas categorias teóricas. Isso, exatamente. Michela. Mas é bom, professor, ver os documentos da CAPES, né? O que a CAPES diz, o que o programa pede, porque no programa do mestrado tem lá dizendo as possibilidades de produto, e ainda dialogar com alguns autores, Riso, Heidt, falam bastante sobre produto e estão bem atualizados. Pronto. O Matheus colocou aí no chat também, gente, mas foi do PPGTE, né, Matheus? Existe, gente, no site da CAPES, e eu vou mandar para vocês esse link, sobre os tipos de produtos educacionais, tá certo? Isso. Eu vou ter uma aula com vocês só sobre produtos educacionais, não se preocupem, o que é que vocês vão precisar colocar no projeto sobre os produtos. Até porque vocês ainda não vão ter desenvolvido nenhum produto, né? Uma perspectiva só, ok? Teve uma pergunta aqui, o Fábio falou aqui, professor, uma coisa que eu utilizei foi pegar a base de literatura da prova escrita e usar no projeto. Matava dois coelhos com se preparar para a prova fundamental projeto. Vou falar sobre isso, Fábio, quando a gente falar da prova escrita, certo? De novo, aí eu vou falar bem direitinho, tá?
Pessoal, mais dúvidas? Problemática, objeto de pesquisa, justificativa, tem? Não? Tá tudo dominado? Então, turminha, o que é que eu vou passar para vocês? Um link com o resumo do projeto de pesquisa que eu fiz até agora, um link com essa aula e um link com os slides. Vocês já têm diversos materiais, inclusive modelos, para começar a escrever, tá certo? Então, agora é com vocês. Gente, uma ótima noite, saúde para todo mundo. E próxima semana, uma formação sobre as normas da ABNT. Combinado? Um forte abraço e um ótimo final de semana. Vamos tirar uma foto oficial? Vamos? Vamos ligar as câmeras, ajeitar os cabelos, não é? Ótimo, Cláudia. Para as mensagens. Isabela. Tchau, professor. Eleni, que vai participar na próxima terça-feira. Professor, quando fala em ajeitar os cabelos, eu me lembro que eu vivo eternamente assanhado. Boa, boa. Vamos lá. Matheus, tirei a foto. Leandro, boa noite. Vai ter aula amanhã, viu? Vamos sim. Só parar as mensagens, pessoal. Joia. Saiu uma aqui. Show. Deu certo, Matheus? A minha não deu. Joia. Eu tirei um aqui. Show. Gente, pois boa noite. Um forte abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, obrigado.